Pai Senhor a todos os internautas, bem-vindos a essa sessão maravilhosa. Eu sou a diaconisa Adelaide Libra Camilo e sou esposa do nosso irmão coordenador Gerson Raul Cardoso Camilo. Ok, a esposa do coordenador, na verdade, é a pessoa que mais está a matar a cabeça. É verdade. Desde segunda-feira até hoje? Sim. Mas está a ser uma bênção. Com Jesus na causa, isto está a ser maravilhoso. Ok. Esse é o grau de satisfação, então, depois de ter realizado este grande colóquio que já vai na sua fase quinta. É isso aí. O sentimento é de dever cumprido, é muito nostálgico, porquanto desde o primeiro dia temos sido amplamente abençoados, pregadores excelentes, debates muito fortes. Certamente não seremos os mesmos. Quem não esteve aqui desde segunda, terça, quarta, quinta, sexta e hoje sábado, quem não está a perder. Ok. E gostaríamos que deixasse uma mensagem para os africanos ou então para o mundo. Bem, a mensagem que eu deixo aos africanos e em geral ao mundo é que se atenham à cultura celestial. A única cultura que nós devemos nos apegar é a cultura dos céus, a cultura do reino de Deus. As demais culturas, nossa cultura africana e não só, ela só nos distancia da presença de Deus e nos impede de alcançar o reino de Deus. Então, caros internautas, abençoados em Cristo Jesus, se você aceitou a Cristo Jesus, então siga a cultura do reino de Deus. Não se deixe levar pelas misturas, pelo sincretismo religioso. Apegue-se simplesmente à cruz de Cristo e nela obteremos a salvação das nossas almas. Prezados internautas, nossos seguidores, nós continuamos com a nossa reportagem aqui, na verdade no centro sede ADP Sumbe, onde está a passar o grande colóquio de jovem, que está a congregar vários jovens com uma certa abertura para perguntar tudo quanto eles têm na sua mente. E temos aqui mais um evangelista, Domingos Quitembo, ele que poderá falar um pouco sobre esta atividade. Seja bem-vindo ao nosso programa Viva Cristo. Obrigado, programa Viva Cristo, Brother Campos e todos os nossos ouvintes. Obrigado. Paz. Viva, na verdade, o colóquio é um tipo de atividade que dá abertura para várias questões. Consegue fazer uma certa apreciação ao longo de várias abordagens e perguntas levantadas pelos jovens. Que apreciação pode fazer? Com certeza, o colóquio tem esse caráter, essa abertura de interação com a juventude. Vemos que a liderança da coordenação de jovens do nosso centro puderam trazer para esta atividade servos do Senhor com bastante experiência, conhecedores da palavra, e que com os temas que estão destacados, e sendo aqui o principal, como está a sua preparação para a vinda de Cristo. Portanto, a coisa está a ser bombástica, assim, num termo muito forte. Está a ser interessante porque nós vemos que a sociedade hoje, ela normaliza tudo. Aquilo que é anormal, a sociedade normaliza. E isto tem tendência de querer afetar os princípios religiosos, princípios de família, princípios que Deus estabeleceu para o homem poder viver em paz e não só. Descobriu-se também que há necessidade da igreja poder ensinar mais,
fazer mais atividades voltadas ao estudo da palavra de forma profunda e nisto também incentivar os jovens a poderem estudar a palavra. Hoje a formação é aberta, temos a nível da nossa denominação o IBA, temos o EBAD, né? Temos a Faculdade Teológica, então apelamos os jovens, o jovem cristão do modo geral, para que não procurem obter conhecimentos por via tão somente da internet, não, ou por via de debates com fontes que não nos garantam alguma segurança, mas que possam ouvir dos mais velhos o futuro que nos espera, porque eles trazem experiência e nós temos força, mas precisamos ouvi-los para poder ter um futuro excelente. Muito obrigado por essas palavras sábias que puderam tecer aqui. Uma avaliação breve daquilo que é a organização deste grande colóquio. Bom, a organização está ótima, né? E nós louvamos a Deus porque a Quintas do Refrigério está cá, também está a TV SIC, também está a Gerochesa, portanto, para nós está à altura. E pensamos que à medida que o tempo for passando, vamos melhorar, precisa-se de investimento, precisa-se de patrocínio e nós queremos apelar aqui os nossos internautas, a igreja no geral, para que pudéssemos apoiar essas iniciativas que já vão anos lutando nas redes sociais, de forma particular, nos debates. Precisamos viver e fazer viver a palavra a cada dia que passa. Precisamos nos fazer valer dentro dessas iniciativas, porque deste modo nós vemos que para nós os angolanos, se não mesmo os africanos, é difícil, por exemplo, termos iniciativa de enviar missionários para fora ou para outras partes do mundo. Mas Deus, no seu tempo, no seu propósito, entendemos que fez chegar a nós as tecnologias e nós temos de procurar fazer valer com essas tecnologias e assim criarmos condições de fazer as mensagens seguirem. E, portanto, estas empresas que hoje existem, essas iniciativas de jovens que existem na nossa comunidade são bem-vindas e nós apelamos todo o apoio possível, por favor, e que Deus possa abençoar a todos aqueles que abrirem mão para esse fim. Amém, amém. Terminando assim a nossa conversa aqui com o nosso evangelista, que também é músico. Ele vai dar uma palhinha. Vem sem tardar, amigo, aceita a salvação no teu pobre coração. Jesus Cristo te convida. Vem sem tardar. O outro que eu gostaria de deixar é: vida nova foi-me dado na cruz, vida velha foi trocada. Salvação foi-me dado na cruz, perdição foi tocada. Salvação sou em Jesus. Viva! Maravilha! Maravilha, como se diz, mil maravilha, nível! Deus abençoe! A satisfação é tanta e por ser primeira vez fazermos parte de um colóquio como este e também por estarmos a ministrar ao lado de um grande mestre, o nosso pastor e reverendo Casimiro, penso eu que está sendo uma avaliação que até que ponto somos nós, pastores jovens, capazes de defender a sã doutrina. Okay. A nível das perguntas feitas por jovens, que apreciação pode fazer? A apreciação é positiva por um lado e por outro lado também é preocupante, porque descobrimos situações de que muitos cristãos ainda estão no sincretismo, ou seja, mistura, é cristão, mas tem aspectos que não tem nada a ver
com o cristianismo. Então nós precisamos repudiar esse tipo de ações no seio da comunidade cristã, baseando então na palavra de Deus. Amém. Pastor Alberto, não é o tema que foi aqui discutido, conversado com a juventude foi o cristianismo e a espiritualidade africana. Que sensação teve depois de receber esse tema tão, digamos, não é, abrangente e também atuante? Ok, a sensação foi enorme. Primeiro, saber de que não estaria a ministrar assuntos científicos, não, mas a palavra de Deus. E a palavra de Deus não é humana, é mesmo palavra de Deus, e temos que depender do dono para nos iluminar e trazermos respostas conforme a necessidade de cada participante. Sim. Muito obrigado, pastor Alberto João. Já para terminar, na verdade, o nosso programa Viva Cristo é um programa que é visto por vários africanos e também a nível mundial. Que mensagem deixa para os africanos? Para os africanos, a mensagem é vinde. Como diz a palavra do Senhor, vinde a mim, todos que estás cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa é a mensagem de Cristo. É um convite para a conversão. Essa é a mensagem que deixamos. Abandonarmos todos os aspectos que corrompem a fé cristã e olharmos para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Agora estamos aqui com o pastor Sansão Casimiro, ele também que é um dos convidados, um dos preletores nesse colóquio, o 5º colóquio da juventude. Seja bem-vindo ao nosso programa Viva Cristo. Muito obrigado, Pai do Senhor Bom Campos. É sempre um prazer dar a voz ao vosso programa. Obrigado, pastor. Olha, o tema escolhido para o pastor é o cristianismo e a espiritualidade africana. Pastor, que sensação teve depois de receber esse tema que é muito abrangente e atuante? É um tema de facto desafiador e que nos leva nos meandros de aspecto muito atuante que se tem vivido, sobretudo hoje fala-se muito da questão do sincretismo religioso, em que vemos um cristianismo com muitas misturas, ou seja, fora daquilo que é a essência do evangelho pregado pelo nosso Senhor Jesus Cristo e aquilo que ele recomendou. De facto foi um tema muito desafiante e ficamos com a sensação de que nos próximos eventos pode voltar a ribalta este tema, mas foi bom porque não temos outro instrumento para orientar a nossa juventude, os fiéis, a não ser a palavra de Deus, a fim de estarem por dentro daquilo que as Escrituras orientam. De facto está a ser bom. Ok, pastor. Várias perguntas foram levantadas no meio da juventude. Que apreciação faz, né, de acordo esta diversidade de perguntas levantadas pelos jovens? Obviamente, foi uma chuva de perguntas, quer nos dois temas que nós descortinamos ou que interagimos com a igreja no geral. A análise que eu faço e já disse ao longo da ministração, acreditamos que precisamos de eventos como esse, ou neste formato, porque afinal de contas há muita inquietação por parte dos fiéis, que precisam ser de facto esclarecidas. Nós precisamos de mais momentos de interação, é de lá onde vamos fazer um estudo real do que afinal se passa, o que afinal se compreendeu, o que não se compreendeu. De facto, está a ser bom, é recomendável, conforme disse anteriormente, que vamos mudar de estratégia, porque há muito assunto afinal no seio dos fiéis que precisam ser esclarecidos. Obrigado, pastor, por essas palavras sábias e que poderá mudar a vida de quem nos ouve. Agora, que mensagem deixa para os africanos? A mensagem que eu deixo é que encaremos a mensagem de Cristo
tal como ela é nas Escrituras. Toda e qualquer manipulação hoje surge em vários recantos, muitos falsos profetas. E o apóstolo Paulo, na altura, advertiu ao seu filho na fé, podemos considerar Timóteo, diz que nos últimos dias surgirão muitos falsos que vão procurar transtornar a verdade em mentira. Então, o apelo que deixamos é: procurem uma igreja que se prega a Cristo. A essência do cristianismo deve ser Cristo Jesus, que está embasado nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, e com a explicação nas epístolas paulinas. Essa é a nossa mensagem. Vamos estudar, vamos aprender a palavra do Senhor. E qualquer dúvida que houver, procura um sacerdote, um fiel que tenha maturidade espiritual, orientação espiritual, um homem de fé, para poder ajudar a andar nesse mundo que está muito rotulado com muitas coisas maléficas. Contudo, nós é que estamos de facto gratos, porque afinal de contas há preocupação por parte da juventude em querer firmar-se na verdade, porque um dia esse mundo há de terminar e nós estaremos juntos do Senhor. Essa é a nossa maior expectativa. Nós, na verdade, fomos delegados para dissertar o tema O Cristão e a Sensualidade, um tema pela qual a Igreja criou uma grande expectativa no meio da Igreja. Foi um tema em que houveram muitas questões, porque parecia ser muito novo no meio da juventude, quase que pouco se fala sobre o assunto, e criou neles um grande alvoroço de querer saber mais e mais sobre o cristão e a sensualidade. Na verdade, falar de sensualidade, estamos a falar do pecado da lascívia, que é um dos pecados que Deus abomina. A lascívia é o pecado da prostituição, da fornicação, o pecado do abuso sexual excessivo, a tendência excessiva pelo sexo. Então, este assunto é pertinente, atuante, e os jovens, creio que ainda, se for abordado numa outra ocasião, estarão dispostos e presentes para ouvir e aprender mais como o cristão deve se proceder diante de um mundo que é tão sensual, e eles devem obedecer os princípios bíblicos. Ok, na verdade foi uma conversa aberta com a juventude e desde já agradecemos pela explanação e por esta síntese, esta síntese que faz aqui do tema abordado. De várias perguntas que surgiram ao longo da explanação, terá havido, se calhar, uma pergunta que a dupla que aí estava, falando então da diaconisa Jurema Kitembo e a Odete José. Qual pergunta saiu que talvez lhe tocou bastante? Ok, na verdade surgiram mesmo muitas questões, mas uma delas que eu posso aqui aferir foi a que um dos jovens queria saber se seria possível, ou melhor, é pecado se a antiga esposa que um dia o deixou poderia voltar, já que tinha arranjado uma outra relação. Então foi uma das perguntas que mexeu muito conosco à mesa, né? As moderadoras, porque se tratava de um assunto muito delicado, em que a esposa estava no pecado da prostituição, visto que já tinha o primeiro parceiro e depois deixou, arranjou o segundo e depois queria voltar no primeiro. Então esse assunto, por ser tão delicado, mereceu também a atenção do nosso reverendo, o pastor André Casimiro, que também acabou dando alguma lufada sobre a conclusão do mesmo assunto. Okay. Obrigado, nossa diaconisa. Agora, já para terminar, que mensagem deixa para jovens que pretendem entrar no noivado e depois o casamento? Ok. Deixamos a seguinte recomendação. O namoro cristão, assim como o nome diz, deve ser seguido segundo os princípios bíblicos. Nós sabemos que um namoro cristão não deve haver sexo, não deve haver muita intimidade, não deve ser feito em altas horas, por exemplo, e ficarem sozinhos por muito tempo. É bom que os irmãos que estão namorando tenham algum limite naquilo que é a intimidade. O livro de Hebreus, no seu capítulo 13, no versículo 15,
que fala sobre oferecer a Deus sacrifício de louvor. Quando nós olhamos na palavra sacrifício, nos remete a olharmos para o Antigo Testamento. Por quê? Porque o sacrifício é um ofício dos sacerdotes. E os sacerdotes entravam no tabernáculo para oferecerem ato de sacrifício a Deus. Se vocês entenderem sobre aquilo que é o serviço de um sacerdote, vão entender de que o sacerdote, antes dele ir oferecer sacrifício, ele tinha que se santificar. De facto, é uma primeira experiência e uma atividade que, do nosso ponto de vista, teve um bom proveito em função dos temas muito pertinentes que foram passados aqui e concernente à nossa participação, principalmente no primeiro tema, que fala sobre não se conformeis com o mundo, mas transformai-vos. De facto, nós estamos vivendo um momento em que o mundo está em constante mudança, mas temos que perceber que a Bíblia prevalece e ela é uma palavra da verdade que nunca mudará, assim como nosso Senhor Jesus Cristo diz de que tudo passa, mas a palavra de Deus nunca há de passar. E nós, como jovens, temos que olhar na palavra de Deus antes de nós concebermos aquilo que o mundo nos oferece. Viva, viva! Palavras sábias e que poderão mudar a nossa vida, nosso curso de vida. Louvor e santidade, que diferença poderá haver entre essas duas palavras? Olha, quando nós olhamos para o louvor, principalmente no sentido do louvor como sacrifício, eles estão muito ligados, porque o sacrifício sempre vai exigir santidade. Então, eles estão muito ligados, porque aonde há louvor como sacrifício, Deus vai exigir daquele que oferece o louvor como sacrifício a santidade. E é deste louvor que Deus se agrada. E não é um louvor simplesmente que não se observa aquilo que são os princípios levíticos que os sacerdotes faziam no passado. Então, estão muito ligados quando nós falamos do louvor e também a santidade. Obrigado, pastor Abrantes. Agora gostaríamos de pedir uma mensagem dirigida para jovens pregadores. A nossa mensagem é que todo pregador foi separado para uma missão muito nobre, que é transmitir a fiel e a inerrante palavra de Deus. Como este ministério foi-lhe confiado, então o nosso conselho é não se perverter por nada, porque a palavra do Senhor, ela prevalece, a verdade sempre vai prevalecer. Então, nosso conselho é não prevaricar a palavra por ofertas ou então por atingir posições, não. Que a palavra seja pregada conforme ela é, fiel para a edificação e também a transformação do povo santo. Paz do Senhor, aqui fala a irmã Sheila de Jesus. Dizer que o colóquio está a ser uma bênção, estão a ser ministrado temas muito pertinentes e de alguma forma está de arrecadar alguma coisa, uma vez que somos cristãos, e está a ser uma semana abençoada. Viva! E depois temos aqui o nosso caríssimo irmão Ismael. Muito obrigado, Pai do Senhor, povo de Deus. De concreto, o colóquio está sendo muito bom, está sendo muito maravilhoso, o que o Espírito Santo está a falar para nós, e nós temos que mudar, né? Mudar constantemente a palavra. Muito obrigado. Mudar a palavra ou mudar de vida? Mudar de vida, sim. Okay. Vida com Cristo. E viva! Irmão Ismael falou bonito. E aqui temos a nossa irmã, seu nome, por favor? Pai do Senhor a todos, Milagre é o meu nome. Milagre quem? Milagre Narciso. Ok. Sim, dizer que o colóquio está a ser uma bênção. Temos aprendido bastante e espero que mudamos, né, com tudo que temos aprendido. Ok. Olha, eu pergunto a vocês, qual a pergunta que vocês gostariam de fazer e não fizeram? A pergunta que gostaríamos de fazer e não fizemos, concernente aqui tema, porque estão a ser ministrados vários temas. Olha, tem aí vários temas. O tema central é como está a sua preparação para a vinda de Cristo. Temos também o cristianismo e a espiritualidade africana. Temos novos conformes com este mundo. E outro tema, ao final, que é o cristão e a sensualidade. Como eu disse no princípio, os temas estão a ser ministrados muito bem. Os oradores ou os pregadores estão a ministrar de uma forma que já estão a nos esclarecer.
Então, da minha parte, eu ainda não acho que tem uma dúvida que não tenha sido esclarecida. Viva! Irmão Ismael, uma pergunta que não foi formulada por você e gostaria que fosse levantada. Bom, uma pergunta que eu fiz no espírito, na igreja, no público, que por que o cristão não deve pertencer a uma festas mundanas? E é tudo. E essa pergunta foi bem esclarecida para você? Foi bem, muito esclarecida. E como é que ficou? Fiquei satisfeito. Ok. E já agora, nossa irmã Milagre. Sim. Como disse a irmã, tudo está explícito. Okay. Para mim não tem nenhuma pergunta a se fazer. Ok. E que mensagem você deixa para aquele jovem que não tem Jesus? É que venha a Cristo e que Deus tenha o melhor para si. Ok. Igualmente também. Para aquele jovem que está assistindo agora e que ainda não aceitou a Cristo, eu te convido, vem fazer parte dessa família linda e venha ganhar brilho, porque o Espírito Santo dá brilho até demasiado. Apenas hoje fomos convidados e está a ser agradável, graças a Deus. Estamos a participar no tema de louvor e a santidade. Aprendemos muito com relação ao que é o louvor, o que é a santidade. Então, está sendo muito bom e graças a Deus estamos a sair daqui mesmo realmente alimentados com relação a este culto de canto coral. Okay. Seu nome e de onde vem? Iracema Maurício e venho da Terra Prometida. O nosso coral foi convidado hoje e estamos aqui a participar, graças a Deus. Okay. Louvor e a santidade, que diferença pode haver entre essas palavras? A diferença sim. Louvor é aquilo que sai dos nossos lábios, né, para Cristo. Louvar, cantar para Deus, agradecer tudo o que Ele fez por nós. A santidade é o modelo de vida de um cristão. Como você vai viver tem que ser consoante a Bíblia, porque nós aceitamos a Cristo e Ele é santo. Então nós devemos ser santos também em toda a nossa maneira de viver. Obrigado, Adelaide. Nossa amada que vem da terra, que a gente pretende ir lá. Já chegaram lá. Ok, quem deve louvar a Deus? E como aprendemos hoje, né, todo aquele que é cristão ou crente recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, todos nós somos chamados a louvar a Deus. Mas há um requisito importante, né, que aprendemos hoje, que ao louvarmos ao Senhor, o louvor deve começar de dentro e devemos, né, nos santificar antes mesmo de louvar, como a nossa irmã já falou. Temos que nos santificar, que tem a ver com a santidade, tem a ver com o nosso comportamento, o nosso estilo de vida. Então, todos nós somos chamados a louvar a Deus em espírito e em verdade. Amém. Adelaide, mensagem deixa para aquele que ainda não tem Jesus? Que o mundo está no fim e temos visto os seus sinais, que apresse-se em aceitar Jesus como teu Salvador, porque Ele é o único caminho que nos leva até Deus. Desde que começou esta atividade, é de facto proveitoso, porque estamos a medir a pulsação da juventude, aquilo que tem sido as atividades anteriores e a forma como está sendo moderado os temas. Tem mais liberdade aos jovens darem aquelas questões, porque nós temos verificado, quando temos programados algumas atividades do gênero, às vezes nós damos os temas aos preletores e eles falam, às vezes tem pouco espaço para as questões. Okay. Então nós estamos a ver aqui exatamente uma certa abertura, que os preletores fazem então a abertura do tema, fazem a introdução e então a questão fica com a juventude. Okay. Exato. Como é representar peças teatrais gospel? É muito bom porque através das peças as pessoas podem se identificar com a própria história, podem ter uma reflexão acerca do que estão a viver, a vida espiritual, ajuda muito se a chegar a Deus também. É isso. A mesma questão para si. Bom, como a minha parceira já disse, né? É muito bom sim representar a peça. E na verdade não é uma coisa simples que se diz sempre ser boa, né? Porque exige algo muito difícil da nossa parte, que é difícil liberar, que é a responsabilidade individual, né? É algo que, como sendo uma peça cristã,
exige de nós uma seriedade como tal, não comprometida com a palavra, que na qual exige mais renúncia da nossa própria parte e deixar que o próprio Espírito Santo fale por nós. Não é uma coisa que se imita no mundo, mas é algo que deve realmente expressar a palavra através de nós. Então é algo que não é simplesmente bom, mas é algo muito difícil e de extremo sacrifício. Acho que é palavras bonitas. E então, qual foi a mensagem representada por vós neste colóquio, nesse quinto colóquio? A mensagem foi como está a sua preparação para a vinda de Cristo. Representamos porque tem muita gente a se perder no mundo, seguem dois caminhos, seguem dupla vida, isso não é bom. Porque o dia nem a hora que Jesus Cristo virá buscar a sua igreja, ninguém sabe. Então, enquanto há tempo, devemos nos rever, devemos analisar a nossa vida espiritual para que quando Deus venha, nos leve à sua santa glória. Ok. A mesma questão para si. Pois continuando no que a minha colega disse, né? Na verdade, andamos à deriva por conta de alcançar vitória nessa terra, né? Nós sabemos que nós herdamos a natureza de Adão e somos mais aptos em fazer o que é errado do que é certo. E por conta disso, andamos totalmente compacto ou pactuado com as coisas daqui dessa terra e nos esquecemos daquilo que Cristo nos prometeu, sendo Ele dizendo que não acumuleis tesouro aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corroem e os ladrões podem roubar. E é isso que nos tem matado cada vez mais, sabendo que aqui nessa terra ninguém nos promete uma vida para sempre. Nós pensamos que podemos ter vida aqui para sempre, esquecendo que a melhor vida e a única vida verdadeira é a vida espiritual. Eu faço uma apreciação positiva, porque os temas que foram dissertados ao longo da semana, no caso de 23 a 28, foram temas bastante pertinentes e que edificaram de grande medida a vida espiritual dos jovens e não só, e aqueles que estiveram também presentes a estas sessões. Amém. Amém. Canto coral é um termo que se usa nos dias de hoje na nossa igreja. Que explicação daria para aquela criança, para aquele jovem adolescente que não tem noção disso? Bom, canto coral para nós é uma celebração a Deus, que emitimos o louvor engrandecendo ao Deus Trino e Todo-Poderoso. Versa-se o canto coral pelo facto de ser uma ligação do canto em grupo, sem, portanto, a companhia de muitos instrumentos. Priorizamos apenas o piano para fazer simplesmente o fundo, ou então o compasso para poder pegar as vozes e assim adoramos ao Senhor. Amém. Não é benéfico se furtar das atividades de gênero, porque na verdade nós recebemos aqui edificação. Os nossos altares, às vezes, por uma ou outra situação se quebram e nós viemos aqui edificar os nossos altares diante do nosso Deus. E isso é mau. Quando a jovem se furta das atividades, assim está pejorando as atividades cristãs e ao mesmo tempo também afundando a sua própria vida espiritual. Amém, amém. Louvor e santidade é o tema que o pastor Abrantes Moraes acaba de pregar ou dissertar diante desta juventude. Como poderíamos cultivar a santidade no meio do coral? A conduta do jovem cristão precisa ser pautada na santidade. A pauta é santidade, 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 santidade. Tal como 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, sedes santos em toda a vossa maneira de viver, assim como Ele é santo. Então, o nosso apelo é para a santidade. Louvar em santidade, adorar em santidade. Ser cristão é revestir-se da santidade. Só assim, Deus estará baixando a sua glória para as nossas vidas. Amém. Sabemos que é músico e também vem tocando há bastante tempo e também maestro, conforme fizemos menção. Qual é a música que mais lhe marca na sua vida? Onde poderia nos deixar aqui um cheirinho, uma palhinha. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era um pobre perdido,
Sem Deus, sem Jesus, quando Ele estender a sua mão para mim. Beleza, Deus seja louvado. Muito obrigado, ao Pai do Senhor, sim. Chamo-me Lumba Real Santareno, diácono. O quinto colóquio já está sendo uma marca. Dizer que hoje, domingo, da tarde, estamos a culminar com o canto coral, que também está muito cheia a igreja, de louvar que muitos apareceram, graças a Deus, mesmo apesar do escudo do período da manhã. E o trabalho está a ser cada vez mais alto, mas quando trabalhamos na seara do Senhor, até o cansaço desaparece. Como é trabalhar, fala-nos desta área do diaconato que responde, como é trabalhar com a juventude diante deste evento que está a se fazer nos dias de hoje? Trabalhar no diaconato, como sabemos, exige muita paciência, muita coragem e muita vontade, acima de tudo, para que o trabalho corra bem. Trabalhar com o diaconato, como sabe, é trabalhar com o público, é atender ao público, acomodar ao público no devido lugar. E o nosso trabalho como diácono é organizar um dos trabalhos, né? Uma das tarefas é organizar a casa do Senhor. Amém. Até sentar na igreja tem de estar organizado. Amém. E às vezes quando sentamos aí está desorganizado. Se na nossa casa está organizada, por que a casa do Senhor não está organizada? Se as pessoas ficarem bem sentadas no seu devido lugar, também a casa do Senhor vai estar organizada. Então,
Prezados internautas, nós estamos aqui, na verdade, na celebração do 5º colóquio da coordenação de jovens do Centro-Sede. E, na verdade, nós agora, depois de várias entrevistas com várias individualidades, participantes desse colóquio, nós vamos falar, para finalizar, com o nosso coordenador de jovem evangelista, Gelson Camilo. Seja bem-vindo ao nosso programa Viva Cristo. Muito obrigado, o programa Viva Cristo, pelo convite e obrigado pela vossa participação na nossa atividade do 5º colóquio e hoje encerramento da mesma com uma tarde de canto coral. Viva! Canto coral que vem terminar então este colóquio. Que balanço pode fazer depois dessa semana de muita palavra, muita interação com a juventude? Que balanço pode fazer? Bem, nós podemos fazer um balanço positivo, porque ele superou as nossas expectativas. Foi um período de trabalho, um tempo recorde de 30 dias, porque fomos forçados a alterar a nossa programação. A princípio tínhamos projetado o 5º colóquio para o mês de novembro, mas por várias outras programações ao nível da nossa igreja, nos sentimos forçados, já lá nos meados do mês de agosto, a reprogramar agora no mês de setembro. Mas pela graça de Deus, mesmo com um tempo curto, mas conseguimos realizar a atividade conforme os irmãos estão a acompanhar, os internautas acompanharam. Foi um esforço de toda a equipa, feito a coordenação central e a oração da igreja e dos irmãos, que o fruto é esse que vocês acompanharam online, os que acompanharam de forma presencial, e os preleitores, ou seja, os moderadores, também todos se encaixaram na atividade e deixaram-se usar por Deus, de modo que as intervenções foram todas elas respondidas com muita sabedoria, e também nós fomos muito abençoados com a presença do pastor presidente, onde sentimos da parte dele, gostou da nossa atividade. Viva! De forma síntese, o que é colóquio? Para mais esclarecimento aos pequenos, não é? Precisam de uma certa abertura ou clareza desta palavra que muito está a se viver nesses dias. Bem, nós entendemos como um colóquio, como um fórum de discussão, um fórum de discussão de determinado assunto para encontrar uma determinada solução. É semelhante a uma mesa redonda ou uma conferência. Então trouxemos essa essência colóquio. Não tem sido normal, mas trouxemos como um desafio ao nível da igreja para trazer debates de temas ou outros assuntos que da nossa atualidade, para encontrarmos também um denominador comum, de formas que haja interação. Por isso é que tiramos a vertente preletor e trouxemos a vertente moderador, onde eles, mediante o tema, trazem uma introdução ou abordam um pequeno aspecto a respeito do assunto, e procuram ouvir o grande auditório. É um encontro onde todos se sintam participantes da mesma. E como acompanharam ao longo das intervenções destes 7 dias, foram abordagem, alguns levantaram, falaram diretamente, outros por intermédio de uma carta escrita mandavam para os preletores, os moderadores, e as suas perguntas foram todas anuídas, respondidas. Aquelas que careciam de uma resposta diretamente da liderança da igreja, esteve aí o nosso pastor presidente para trazer uma resposta mais profunda e mais clara de acordo com o assunto apresentado pelo nosso irmão. O nosso desejo é superar o 5º colóquio e trazer propostas temáticas também mais aliciantes, e nós recebemos aqui sugestões de alguns irmãos relacionados aos 2 temas que abordamos nessa edição, que é o tema do cristianismo e a espiritualidade africana. Alguns irmãos sugeriram que continuemos a abordar na 6ª edição, bem como o jovem cristão e a sensualidade. Então vamos sentar numa reunião de balanço do corpo diretivo, vamos já pôr o assunto em mesa para discutir quais serão as nossas perspectivas para o próximo ano. Muito obrigado, palavras sábias, palavras que poderão mudar o curso dos jovens que estão conosco. Muito obrigado, fique ligado, compartilhe e partilhe. Obrigado.